Saudações, pessoal! Vamos para mais um vídeo agora, falar do nosso baralho de viagem, que é o nosso baralho azul escuro. Inicialmente foi um dos primeiros que eu acabei criando, ainda na forma de uma tabela, e depois eu acabei convertendo para o baralho. Até porque é uma situação que a gente acaba usando bastante, principalmente que, apesar de ser um baralho não muito utilizado durante a aventura, como ele cobre a questão de terreno e modificações assim no cenário, é bem comum ser utilizado durante as viagens dos personagens. Então, principalmente quando eles estão se deslocando da cidade inicial da história até onde se passa a aventura. Então, qual foi a proposta aqui no caso? Não necessariamente que representa um tipo de relevo, um tipo de clima ou um bioma necessariamente, mas as classificações que eu criei para tentar deixar essa diferenciação máxima possível foram justamente essas opções. A intenção aqui é justamente considerar então o tipo de ambiente e se ele pode naquele momento ocasionar alguma diferenciação que vai afetar tanto o cenário ou eventualmente vai criar algum modificador do ambiente, atrapalhando a história ou modificando, por exemplo, o cenário de combate. Então, o mais comum é a gente observar o ambiente típico, onde praticamente não vai ter nenhuma alteração. Mas dependendo do local, como a gente pode observar, às vezes o personagem pode ter que lidar com o problema de temperatura extrema, ter alguma limitação na percepção por causa de alguma precipitação acontecendo no local. Eventualmente ele pode ter alguma outra limitação dependendo assim do terreno obstruído, eventualmente um vento muito forte. São várias opções que podem acabar justamente afetando. Então, basicamente, a intenção é tirar uma carta para cada cena ou para cada dia de viagem, para justamente trazer esse diferencial. Porque às vezes o personagem pode, por exemplo, ter um dia de chuva durante a viagem, mas às vezes essa chuva é apenas descritiva, não necessariamente vai afetar tanto em termos de jogo. Então aqui eu tentei deixar as principais diferenças, então do primeiro que seria um ambiente árido, né? Geralmente cobre mais questão de savana, desertos e regiões nesse sentido. A planície, que vale tanto para aquela área assim de vegetação rasteira, né? Sem muita árvore, relevo baixo, que vale tanto para pradarias quanto estepes também. A questão da montanha, que representa geralmente aquele frio e seco, muitas vezes assim que acaba sendo bem característico nesse sentido. O de floresta, que diz respeito àquela vegetação densa com uma grande biodiversidade. A questão do pântano, que representa área assim com árvores e arbustos, mas sempre bem assim plana e muitas vezes alagada, e para diferenciar o ambiente aquático, que não necessariamente significa embaixo d'água, mas próximo a ambientes com bastante água. Então vale para praia, vale para alguma proximidade com um rio, com um lago, ou mesmo no oceano, né, caso haja essa aventura nesse ambiente. E um outro fator importante que eu deixei esse baralho é justamente a questão aqui de acordo com o tipo de região, né, que a gente vai determinar qual é a chance de algum encontro. Então a gente tem essas variações, que vai desde a questão de um local desolado, de um ambiente selvagem, de uma área civilizada e às vezes de um local de trânsito intenso também. Basicamente assim, temos diferentes chances de haver algum encontro naquele dia. Então, por exemplo, durante a viagem pode ser sorteado duas cartas, numa mostrando que ventou bastante a ponto de interferir, por exemplo, em personagem que usa arma à distância, mas que eventualmente, como os personagens estavam andando por um local desolado, acabaram não encontrando ninguém. Então, praticamente não houve nenhuma mudança prática. E por último, a gente tem aqui os vermelhinhos, que são justamente a chance das catástrofes, né, que eu coloquei. Que geralmente é uma situação onde você tem algum evento climático bem feio acontecendo, que acaba sendo o próprio desafio para aquela cena, para aquela aventura. Então pode criar justamente, talvez não um combate, não uma situação de risco nesse sentido, mas vamos dizer, às vezes um momento, a própria cena da aventura é o personagem passar por um desfiladeiro que está desmoronando, ou fugindo de uma tempestade de areia que iniciou subitamente enquanto atravessava o deserto. Então aí a gente tem diferentes situações, como por exemplo a própria tempestade de areia, um tornado, uma avalanche, ou eventos nesse sentido. Então seria basicamente essa a intenção desse baralho. Então valeu, pessoal!